Bom dia, eu me chamo Eliane e o tema do nosso trabalho é sistema respiratório. Nós iremos falar sobre a fonação, mas para que isso ocorra, eu vou explicar sobre o processo de respiração primeiro. Onde o ar entra pelo nariz, passa pela faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e chega aos alvéolos pulmonares. Estes são os órgãos do sistema respiratório e eles têm a função de capturar o oxigênio do ar e levá-los até o sangue. E o nome desse processo é chamado de respiração pulmonar. E eu também irei falar sobre o diafragma. É o principal músculo da respiração. Ele está presente em todos os mamíferos e algumas aves. O diafragma é um músculo estriado esquelético em formato de cúpula e pode ser caracterizado como assoalho da cavidade torácica e teto da cavidade abdominal. Ele está localizado na parte mais inferior da caixa torácica, preenchendo a abertura torácica inferior. O diafragma tem como funções, além da respiração, a estabilização da coluna vertebral e o auxílio na expulsão de urina, fezes, vômitos, espirros e tosses. E o processo de respiração está dividido em dois movimentos, inspiração e expiração, onde no processo de inspiração o diafragma se contrai e desce. E com isso reduz a pressão intratorácica e comprime as vísceras abdominais. Esse movimento facilita a entrada de ar nos pulmões. Já a expiração ocorre o movimento inverso, onde o diafragma relaxa e sobe. Assim aumenta a pressão intratorácica e expulsa o ar dos pulmões. Bom dia, meu nome é Pedro. Eu vou falar agora sobre os pulmões. Os pulmões são órgãos que fazem parte do sistema respiratório e exercem um importante papel no processo de trocas gasosas. Cada pessoa apresenta dois pulmões, que são localizados na caixa torácica, à direita e à esquerda do mediastinum. Essas estruturas apresentam um formato cônico, com a base inferior, um ápice superior e duas faces, a costal e a medial. Os pulmões, por serem ricos em alvéolos, são essenciais para a ocorrência da hematose, que é um processo de trocas gasosas. A hematose ela ocorre quando o oxigênio proveniente da respiração passa para o sangue, presente nos capilares sanguíneos que envolvem os alvéolos. E o gás carbônico presente no sangue difunde-se então para o interior dos alvéolos. Essa troca gasosa garante que todas as células recebam o oxigênio necessário para a realização da respiração celular, além de eliminar o que foi produzido nas atividades celulares que não são mais necessárias. Bom dia, eu me chamo Maria Eduarda e agora eu vou falar um pouquinho sobre os brônquios e os bronquíolos. Os brônquios são condutores cartilaginosos localizados na porção mediana do tórax, abaixo da região inferior da traqueia, que se estende desde o ponto da ramificação deste até o hilo pulmonar. O brônquio direito é mais vertical, curto e largo que o esquerdo. Tal como a traqueia, estes são constituídos por anéis em complemento de cartilagem e fibras musculares, conferindo mobilidade. Além disso, são revestidos por epitélio ciliado, que são ricos em células calciformes, que são as produtoras de muco. E essas estruturas também são chamadas de brônquios primários, que subdividem-se nos brônquios lobares ou de segunda ordem. À direita, há 3 destes: superior, médio e inferior. E à esquerda, somente o brônquio superior e o inferior. Dos brônquios lobares seguem os brônquios segmentários ou de terceira ordem. Esses são ramificados em porção cada vez menores, chamados de bronquíolos. A partir dessas últimas estruturas ciliadas, a constituição de suas partes começa a ser de músculo liso sem cartilagem. A nova estrutura dessa forma confere mais rigidez e a capacidade móvel encontrada nos brônquios deixa de existir. Olá, meu nome é Rafaela e irei falar sobre a traqueia. A traqueia é um tubo membranoso cartilaginoso localizado entre a laringe e os brônquios primários, permitindo a passagem do ar e inspirando para os pulmões. É a maior via aérea
do sistema respiratório com cerca de 10 centímetros de comprimento e 1,5 de diâmetro. E ela possui um formato cilíndrico e é um dos órgãos do sistema respiratório. Meu nome é Cássia e eu vou falar sobre a laringe e as pregas vocais. Bom, a laringe, a função da laringe é produzir som e fechar a traqueia durante a deglutição. A laringe é um tubo cartilaginoso irregular que une a faringe à traqueia. Sua estrutura permite o fluxo constante de ar e está relacionado com as funções de respiração e fonação. A cavidade laríngea é dividida em vestíbulo, ventrículo e cavidade infraglótica. A laringe é um órgão curto, de forma cônica, constituído de cartilagens, músculos e ligamentos. A posição anatômica da laringe ela está localizada na região do pescoço, entre a quarta e a sexta vértebra cervical. Está abaixo da faringe e acima da traqueia. As pregas vocais. Elas são compostas por mucosas e situadas no interior da laringe, nos músculos adutores, abdutores e tensores. As pregas vocais, elas vibram em movimentos mucoondulatórios, numa velocidade acelerada. Elas vibram em virtude da pressão do ar vinda do pulmão. Esse som é modificado de acordo com a articulação feita pela boca e ampliado graças à caixa de ressonância. E existe um processo para esse som acontecer. São necessários 3 aparelhos: o aparelho respiratório, fonatório e articulatório. O aparelho respiratório é formado pelos pulmões, brônquios, traqueia e fossas nasais. O fonatório pela laringe, pela glote e pelas pregas vocais. E o articulatório pela faringe e cavidade nasal. Tudo influencia a língua, os dentes, o palato, o véu palatino. Então, se o véu palatino está levantado, nós temos o som oral. Se ele está abaixado, o som nasal. A úvula, que é a campainha, se ela estiver levantada, o som oral. Abaixada, o som nasal. A glote, se ela estiver aberta, nós temos o som surdos, que há vibrações nas pregas vocais. Se ela estiver fechada, temos o som sonoro, que não há vibrações das pregas vocais. Quando estamos respirando, as pregas vocais ficam abertas no momento da fonação e elas se aproximam. O som que foi produzido pela laringe será modificado nas estruturas até chegar na boca. E na boca, Meu nome é Larissa e eu vou falar sobre a faringe. A faringe é um órgão que faz parte tanto do sistema respiratório quanto do sistema digestório. Sua função é fazer a passagem do ar inalado e dos alimentos ingeridos até os outros órgãos do sistema respiratório. Sua parede é composta por músculos esqueléticos e revestida de túnica mucosa. Ela se situa logo atrás das cavidades nasais e logo à frente às vértebras cervicais. A faringe é dividida em 3 regiões anatômicas: nasofaringe, orofaringe e laringofaringe. Nasofaringe é ligada pelas cavidades nasais, fazendo a ligação com a orofaringe. É a parte mais espessa da faringe. A orofaringe está ligada pela parte anterior com a cavidade bucal e comunica-se com a faringe superior. A laringofaringe, a parte mais inferior, é a laringofaringe, que se comunica com a entrada da laringe, sistema respiratório, e mais abaixo com a abertura do esôfago, sistema digestório.